exercícios propostos, correção, né, dos exercícios propostos. Módulo 46 e 47, potenciação de números racionais. Com certeza você já fez, já tirou a foto e já postou na plataforma AVA, né, do colégio. Então, agora vamos corrigir. Olha aqui, eu tenho duas frações, né, e aqui eu tenho o colchete fechando e falando que a minha potência está para todo mundo que está dentro do colchete. Então, o que eu posso fazer? Posso resolver as frações, né? Fazendo a multiplicação primeiro. Ou então, eu posso distribuir a minha potência para todos os termos, tá? Ou seja, menos 1 sobre 5 elevado ao quadrado vezes 2 terços elevado ao quadrado. É igual. Menos com menos, mais. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25. Vezes 2 terços elevado ao quadrado. Bom, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Mais com mais, mais. Como é uma multiplicação, 1 vezes 4, 4. 25 vezes 9, 225. Letra B. Agora aqui, ó, uma divisão e vou distribuir o meu expoente para todos os dois números, tá? Então, menos 3 ao quarto elevado ao quadrado, dividido por menos meio elevado ao quadrado. Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Dividido, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Menos, que é menos, né? Porém, tá elevado ao quadrado. Ou seja, menos 1 meio vezes menos 1 meio, menos com menos, né? Menos vezes menos, mais. Então, vai dar mais. 9 sobre 16 vezes aqui, ó. Que eu tô dividindo, né? Então, eu vou passar para multiplicação e inverter a minha fração. 4 sobre 1. Então, aqui eu consigo simplificar o 16 com o 4, que vai dar 1, e aqui 4, 16 por 4, 4, 4 dividido por 4, 1. E 9 vezes 1, 9, 4 vezes 1, 4. 9. Ao resolver um exercício sobre potenciação, o estudante chegou à seguinte expressão. Menos 1 meio elevado ao cubo, fecha colchetes, elevado ao quadrado. Bom, quando eu tenho... aí aqui pergunta qual é o número racional equivalente a essa expressão aqui. Então, lembra quando lá nos exercícios anteriores e na explicação, quando a gente tem algum sinal aqui, ó, algum indicador dividindo, né, entre os meus expoentes, significa, eu vou representar isso como um sinal de multiplicação, tá? Ou seja, 3 vezes 2. E quando não tem, aí eu vou ter que fazer a potência. Mas nesse caso, tem. Porque se não tivesse, eu ia fazer a potência. 3 ao quadrado, que é 9, tá? Aí seria 1 meio elevado a 9. Só que não é 3 ao quadrado, porque tem esse divisor aqui, ó. Então, é 3 vezes 2, tá? Então, é menos 1 meio. 3 vezes 2, tá? Menos 3 vezes 2, 6. Menos 1 meio vezes 6. Menos 1 meio. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. É par ou ímpar o meu expoente? Par. Então, o meu resultado vai ser sempre positivo. 1 elevado a qualquer número, né? É 1. E o 2? 2 vezes, ó. São 2 quantas vezes? 6. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, 1 sobre 64 positivo aqui. Certinho? Então, essa é a nossa resposta, letra C. Então, agora vamos para o exercício proposto do módulo 48, página 99. Que é potência com expoente inteiro negativo. Aplica propriedades
da potenciação, determinando o valor final de cada expressão. Então, aqui eu tenho menos 2 quintos elevado a menos 7 vezes menos 2 quintos elevado a 5. Ó, eu tenho a mesma base, o mesmo número que eu tenho aqui? Sim. Bom, então o que eu vou fazer? Tem uma propriedade da potência que se eu tenho a mesma base, eu repito a base e somo meus expoentes. Então, vamos lá. Menos 2 quintos, então eu vou somar menos 7 mais 5. Então, aqui, ó, os sinais dos meus expoentes é diferente. Quem que é o maior, 7 ou 5? 7. Então, eu vou pegar o sinal que está acompanhando 7, menos. Qual que é a diferença entre 7 e 5? 5, 6, 7, 2. Então, menos 2, repita a base. O que esse menos está querendo dizer? Que eu preciso inverter a minha fração, tá? Exatamente isso. Se a minha fração tá x sobre i, vai ficar i sobre x. Então, aqui está menos 5/6, vai ficar menos 2 quintos. Aliás, aqui, ó, é menos 2 quintos, então vai ficar menos 5/6. Aí aí eu tiro o sinal de negativo, entendeu? Então, agora eu pego esse expoente e vou realizar a minha potência. 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Menos elevado ao quadrado, mais 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, esse é o nosso resultado da letra A. Aqui, menos 1/2 elevado a menos 2, fecha colchetes, elevado a 2. Tem um divisorzinho? Tem algo separando os dois expoentes? Tem. Então, eu vou multiplicar. Então, menos 2 vezes 2 dá 2 vezes 2, 4. Mais com menos, menos 4. Então, vai ficar menos meio elevado a menos 4. Menos meio elevado a menos 2 vezes 2 a menos 4. Bom, aqui tá negativo. Meu expoente está negativo. O que eu tenho que fazer? Vou ter que inverter, certo? Tá? Se tá 1 sobre x, vai ficar x sobre 1. Então, menos 5/6, né? Aqui era 2 quintos, então, invertendo. Quem tá no denominador vai pro numerador, quem tá no numerador vai pro denominador. Menos 2 quintos, 5/6, elevado ao quadrado. Aí ele, como eu já inverti, perde o sinal de negativo. 5 elevado à quarta potência. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Então, dá 625 sobre 2 a quarta, 16. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 2, 16. Isso. Aí vai ficar 625 sobre 16, tá? Então, aqui, houve um erro que só esqueceu de colocar o 625, tá? C. Bom, aqui já precisa distribuir, né? Então, menos 3 sétimos elevado a 9, a nona potência, dividido por menos 3 sétimos por 1, elevado a 11. Então, eu tenho a mesma base? Tenho. Então, eu vou repetir minha base, menos 3 sobre 7, e diminuir 9 menos 11. 9 menos 11. Quem é maior? 11. Então, eu vou pegar o sinal que está no 11, que é o menos. Menos. Qual a diferença entre 9 e 11? 2. Então, repita a base, menos 3 sétimos, fecha, elevado a menos 2. Esse menos 2, esse menos está mandando eu inverter. Então, vai ficar menos 7 sobre 3. Lembre-se que não é colocar o sinal oposto, é inverter apenas. Então, se eu invertir, já tiro o sinal de negativo e 2. Menos com menos, mais. 7 vezes 7, 49. 3 vezes 3, 9. Então, 49 sobre 9. Aqui esse ao quadrado, ó, o menos com menos, mais. Certo? 5. Ampliando seus estudos sobre potenciação, Carlos descobriu que em uma potenciação, além da base negativa, o expoente pode ser dado por um número inteiro negativo. Por uma expressão que ele observava era
menos 3/4 elevado a menos 6. Calculando corretamente, ele deverá concluir que o resultado dessa potência é... Bom, se está negativo, está me mandando eu inverter a posição da fração entre numerador e denominador. Então, vai ficar menos 4 sobre 3 elevado a 3. 4 vezes 4, 16. Ó, aqui é menos, mas o expoente é ímpar, mantém o sinal que tiver aí. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Bom, então vai dar menos 64 sobre 27 avos. Letra E, certo? Ó, aqui ele fez bem detalhadinho, ok? E é isso. Próximo módulo, 49,50, notação científica. Vamos para os nossos exercícios propostos. Bom, dos itens a seguir, assinale os que apresentam números escritos em notação científica. 2,5 vezes 10 é 18. 89, ó. O 89, lembra que tem que ser maior... Lembra-se que como tem que ser? Ó, lá na página 80, ele explica. Tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Menor, o 10 não entra, tá? Então, maior, aqui, ó. Maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, eu sei que o meu número que eu tô procurando tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Aqui, ok. Aqui não, que é maior que 10, não é menor. Então, B não. 0,02 tem que ser maior que 1, não. 1,23 vezes... Aqui, ó, tem o 20, é base 10, tá? A notação científica. Então, também não. E 5, ok. 5 é maior do que 1 e menor do que 10, vezes 10 elevado a menos 5. Então, as respostas corretas são os itens A e E. 6, 7. 7. No exercício anterior, alguns itens não apresentam a forma de notação científica. Escreva para cada um a razão pela qual não tem essa característica. Letra B. O fator que multiplica a potência, né? A potência é maior que 10 e tem que ser menor que 10. Então, na letra B, o fator que multiplica a potência é maior que 10. Na C, é menor que 1. O fator que multiplica a potência é menor que 1. Tem que ser 1 ou igual a 1. E na letra D, a potência, o fator que multiplica a potência, na letra D, a base da potência não é 10, é 20. Então, essas são as 3 observações, tá? 8. Calcula-se que o planeta Terra percorre uma distância de aproximadamente 930 milhões de quilômetros ao redor do Sol, no movimento completo de translação. É uma jornada considerável ao longo de todo o ano. Se um astrônomo precisar realizar alguns cálculos envolvendo essa distância, será interessante escrever o número na forma de notação científica. Nesse caso, a medida dada anteriormente será corretamente representada como... Cadê o valor? 930 mil, mas não é mil, são milhões. 930 milhões. Bom, para passar para a forma científica tem que ser menor que 10. Então, minha vírgula vai vir para aqui, né? Então, vamos ver quantas casos eu vou deslocar a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ficar 9,3 vezes 10 elevado a 8 km, tá? Letra E, certo? Então, é isso, nesse módulo 53 e 54. Aliás, módulo 51 e 52, página 103. Exercício proposto.
Em algumas apostilas não tinha, tá? Escrito aí exercício proposto, mas é o 9, tá? Determine a medida do lado de cada quadrado. Então, aqui eu tenho 36 sobre 49 centímetros quadrados. Como que eu vou... Isso porque essa medida vezes essa. Então, como fala que é quadrado, eu sei que essa medida é igual a essa medida. Ou seja, para eu saber a... Então, é o mesmo número multiplicado ele duas vezes? Sim, duas vezes. Bom, então eu quero só um. Então, eu vou extrair apenas um número dessa multiplicação do mesmo número. Ou seja, vou extrair apenas um número. Raiz de x ao quadrado, a raiz quadrada, quando eu não tenho nenhum é porque é com a raiz quadrada. Então, eu consigo sim cortar aqui, ó. O preço que o x tem para sair da raiz é dando um valor igual a ele, né? Que multiplique igual a ele. Então, raiz de x ao quadrado é x. Então, e raiz de 36 sobre 49? Raiz de 36 e raiz de 49. Raiz de 36 é 6, raiz de 49 é 7. Então, o lado deste quadrado mede 6 sétimos, 6 sobre 7 centímetros. B, 1 sobre 144 metros quadrados. Vou saber a raiz. Raiz de 1 é 1. E raiz de 144 é igual a 12. Metros quadrados? Quanto que é a raiz de metros quadrados? Corto o quadrado, né? Fica só M. Aqui também. Quanto é a raiz de centímetro quadrado? Só o centímetro, porque não é centímetro vezes centímetro. Então, só o centímetro. Então, aqui fica o lado médio 1 sobre 12avos metros. Certas frações não apresentam aparentemente uma raiz quadrada no conjunto dos números racionais. No entanto, há a possibilidade de simplificarmos a fração para verificar se é possível o cálculo de sua raiz para os racionais. Veja o exemplo. Por exemplo, eu não tenho a raiz de 13 e nem a raiz de 52, mas eu consigo simplificar esse número, ou seja, 52 dividido por 13 dá 4. 13 dividido por 13, ó, tá? Não tá a fração dentro lá da minha raiz? Então, eu vou simplificar a própria fração. 13 dividido por 13, 1. 52 dividido por 13, 4. Então, fica raiz de 1 quarto. Então, raiz de 1 é 1 e raiz de 4, 2. Perceba que os números 13 e 52, isoladamente, não apresentam raiz quadrada para os racionais. Por outro lado, ao simplificar esses termos, né, chamado termo 13, a fração 13 e 52, conseguimos calcular a raiz quadrada. Faço o mesmo nos próximos itens. Raiz de 2 sobre 8. Não tem raiz de 8, mas se eu simplificar o 2, raiz de 2 dividido por 2, 1, 8 dividido por 2, 4. Vai ficar raiz de 1 sobre raiz de 4, que é igual, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, né? Qual é o número que multiplicar 2 vezes é 4? 2. Então, 1 meio, certo? Certo. Raiz de 3 sobre 27. Eu não tenho raiz exata, mas eu posso simplificar o 3 e o 27. Todos divididos por 3. 3 dividido por 3, 1. 27 dividido por 3, 9. Raiz de 1 sobre raiz de 9. Raiz de 1, raiz de 9, 3. Raiz de 5 sobre 25. Raiz. Ó, eu vou simplificar 5 dividido por 5, 1. E sendo 25 dividido por 5, 25. Então, fica raiz de 1 sobre 25. Raiz de 1. Raiz de 1 é 1. Raiz de 25 é 5. Então, aqui. 8. 8 dividido por 4 dá 2. 62. Dividido por 4
4 vezes 4, 16. Sobra 2. Então, mas vai por 2. Então, 162 dividido por 2, 8, dá 16, menos 16, 1, 12. Então, dá 86, né? Então, aliás, 16, 0, 81, 81. Então, vai ficar 8 dividido por 2, 4. Raiz de 4 e raiz de 81. Raiz de 4 é 2, raiz de 81, 9. 2 nonos, certo? Bom, vamos lá para 11. Calculando a soma entre as medidas dos lados de dois quadrados com base nas medidas de seus lados, o estudante escreveu a seguinte soma de raiz. Raiz de 49 sobre 100 mais 36 raiz de 64. Sabendo que as raízes são determinadas primeiro antes de somar a soma, o resultado dessa expressão é... Vamos simplificar? Raiz de 49, 7. Raiz de 100, 10. Raiz de 36, 6. Raiz de 64, 8. MMC entre 10 e 80. Eu sei que os múltiplos de 10, o primeiro número que aparece para 8, o múltiplo é o 5. 8 vezes 5, 40. Então, é 40 para todo mundo. 40 dividido pela 10, 4 vezes 7, 28. 40 dividido por 8, 5 vezes 6, 30. Então, aqui vai dar 28 mais 30, 58 sobre 40. 58. Ambos são pares, né? Porque aí eu vou ver que não tem, ó, 58 sobre 40. Eu tenho 13, eu vou marcar. Não. Verifica se eles não têm, se são pares, se não pode simplificar. Ambos são pares. 58 dividido por 2 dá 29. Sobre 40 dividido por 2, 20. 29 sobre 20, que é a letra D. 6. Faça uso de algumas das propriedades da potenciação e calcule o valor da seguinte expressão. Então, vamos lá. Temos bases iguais? Aqui, ó. Aqui é mais. Então, aqui já sei que tá cortado aqui. Já cortou, mas aqui eu consigo atender a propriedade. Ou seja, repito a base, somo meus expoentes, que é multiplicação. 5 mais menos 3. E aqui, mesma base de divisão, eu repito a base e diminuo 7 menos 9. Mais com menos, menos. Então, vai ficar 1/3. Mais com menos, menos 5. Menos 3, 2. Mais 7 menos 9. Quem que é maior? 9 ou 7? O 9. Pega o sinal do 9. Então, vai ficar menos. Qual que é a diferença entre 9 e 7? 2. Então, ó. Posso repetir a base? Não, porque aqui é uma soma, tá? O que eu posso fazer? Calcular logo de uma vez. Então, fica menos 1 vezes 1. 1. 3 vezes 3, 9. Menos vezes menos, ou seja, menos 1/3 vezes menos 1/3, mais. Aqui nós temos um número. Ó, aqui o menos significa que eu vou inverter. Se está 1 sobre x, vai ficar x sobre 1, tá? Então, inverter 1/3, menos com menos, mais, 1 vezes 2. Aqui, ó, como que é menos? O que eu vou ter que fazer? Exatamente aqui, ó. Como é menos, então eu vou ter que inverter, né? Isso. Então, é menos, eu vou ter que inverter. Aqui, menos 2 vai ficar 2.
Continuando, 1/9. 2 ao quadrado, positivo, 3 sobre 1, mais 3 sobre 1. Ao quadrado, né? Porque eu só inverti, não tirei a potência. Então, 1 sobre 9, mais 3 vezes 3, 9. 1 vezes 1, 1. Qual que é o MC entre 9 e 1? 9. 9 dividido por 9, 1. Vezes 1, 1. 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 9. 81, então vai ficar 82 sobre 9. Certo? 82 sobre 9. Essa é a nossa questão. Ok? Tem mais algum do módulo, desse módulo? Tem, né? Página 106, 7. Calcule o valor da expressão a seguir, atentando para os sinais de associação. Os meus sinais de associação. 4 menos. Então, vou repetir. 4 menos meio, mais meio elevado a menos 1. Aqui eu só repeti, né? 1/3. Não, aqui eu já resolvi, ó. Raiz de 1, 1. Raiz de 9, 3. Menos 1/3. Aqui, repito. 4 menos, abre chaves, 1 meio mais... Que eu já podia resolver, ó. Mas vamos manter, então, um pouco. Que aqui é menos, significa que eu vou ter que inverter. Fica 1/3 mais. Menos com menos, aliás, é uma soma ou subtração e os meus símbolos são iguais. Então, eu vou repetir o sinal e somar. 1 mais 1, 2. E repito a minha fração. Aqui, 4 menos meio mais... Qual que é o inverso de menos meio? É 2 sobre 1. 2 sobre 1. E aí, acaba com esse menos 1. Vezes menos 1/3. Então, 4 menos meio mais 2 sobre 1. 2 elevado a 1, 2. Vezes 1/3. Fecha chaves. Então, passando para cá, 4. Aqui ele tirou o sinal de menos, né? Então, 1 meio mais 2 sobre 1 vezes menos 1/3. Agora, tenho que fazer a multiplicação, tá? 4 menos 1 meio, mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2, 1 vezes 3, 3. É igual 4 vezes... que eu vou ter que tirar o MMC de 2 e 3 é 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 2, 4. E aqui, gente, deveria ter um sinal, né? Ó, não manteve esse sinal aqui do menos? Menos 2/3? Sim. Então, esse menos 2/3 é meio menos 2/3. 4 menos. Aqui eu tirei o MMC 6. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Então, vai dar 3 menos 4, 7. E o MMC entre 6 e 8... Não, 6 e 6, né? 6 e 6. Aliás, 6 dividido por 6, 1 vezes 3, 3. Um pouquinho. 6 dividido por 6, 1 vezes 4. Tá aqui. Então, 4 menos. Aqui vai ficar bem aqui 6. O meu sinal aqui é um menos. Menos 2/3. Aqui, ó, não é o mais. Aqui é um menos. Então, 3 menos... Hoje, menos 4 vai dar menos 1/6. Menos com menos, mais 1/6. Agora, eu vou fazer o MMC entre 6 e 1. Que vai dar 6. E 6 dividido por 1, 6 vezes 4. 24. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 1.
25 sobre... Opa, peraí. Calma lá. 6. Eu pus 4 inteiros, mas esse é um sexto. Aí, por isso que ele deixou esse 4 inteiro, ele vai representar 24 sobre 6. Mas o que nós vamos fazer? Aqui é um número misto, tá? O que eu faço? 4 vezes 6, 24. 24 mais 1, 25. 25 sobre 6. Ou então, eu posso fazer aqui, ó. Só para entender o porquê que ele... Aliás, ele deixou em número misto, a gente só vai fazer numa fração só. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 4, 24. 6 dividido por 6, 1 vezes 1. Então, vai dar 25 sobre 6. E aí, quando eu divido, vai dar 4 inteiros. 4 inteiros e 1 sobre 6. O resto 1 e o meu divisor 6. Tá bom? Então, 8 agora, né? Um jogo foi criado por um professor para que os alunos treinem a resolução de expressões algébricas. São dadas algumas cartas com as expressões e outras com os respectivos resultados. Uma dupla de alunos, em dado momento do jogo, sorteia a seguinte carta: 2 sextos menos 3 quartos elevado ao quadrado. A dupla deve resolver a expressão e, achando o resultado correto, pode ficar com a carta que indica esse resultado. Então, essa dupla acertará se encontrar como resultado o número. Bom, aqui, ó, vou ter que resolver primeiro, tá? Como não é uma multiplicação, para eu distribuir,